Bom, para quem não sabe, a dislalia é um transtorno daí na fala, e aí vai acontecer o quê? A troca, né, dos fonemas, tá? Além da troca dos fonemas, a pronúncia dele. Tota-tola, tá? Então, vai acontecer, além dele escrever diferente, ele vai falar. Então, não é coca, aqui está dando esse exemplo, quero desenho, tá, gente? Nenhuma analogia a, mas um exemplo, ao invés de Coca-Cola, Tota-Cola, tá? Lagartiça, lagartiça. E aí não é de uma criança pequenininha, né? Porque aí também, calma, né, pessoal? A pequenininha, ela vai fazer, né? Mas para uma criança em fase de alfabetização, falar lagartiça, tem algo que não está adequado, tá? Então, quando começa a ter muitas dessas trocas, precisa ficar um pouquinho atento. E aí pode ter uma ajuda com a fono, e se tiver algum teor de um trauma, porque pode acontecer, de um trauma, de alguma situação emocional que a criança vivenciou, isso também é importante, tá? Ver também uma psicoterapia, porque tem que trabalhar daí com a emoção. Senão não adianta usar a técnica, né, para assimilação fonoaudiológica se você não está trabalhando também com o emocional daquela criança. Igual eu disse no caso da autoestima, nenhuma criança vai aprender se ela tiver com uma baixa autoestima. Ela pode aprender parcialmente se aprender, mas ela não vai aprender com o seu potencial porque ela está se sentindo diminuída, inferiorizada, coagida. Se essa criança passou por um trauma nessa situação da dislalia, né, e aí ela ficou com um processo um pouquinho de uma certa recusa em crescer, ela ficou um pouco mais infantilizada diante da época que ela está, né? Então, é algo que requer um certo cuidado específico. Porque às vezes tem isso, a criança vai crescendo e para ela é muito difícil lidar com esse crescimento. E lidar com esse crescimento pode significar uma perda do amor da figura dos pais, né? Então, a criança ela tem essa propensão, muitas vezes, em começar a regredir, a querer voltar para trás, tá? Então, isso pode acontecer. E ela pode começar a desenvolver essa dislalia e falar tudo muito infantilizado. E começar aí no processo de alfabetização realmente apresentar essas trocas. E aí ficar mesmo, né? Ser diagnosticada como uma dislalia. Que começou com um receio emocional de crescer, etc., pode caminhar para esse transtorno específico da aprendizagem. E a gente falando aí de um transtorno de fala, que no caso é a dislalia, tá? A ecolalia, a criança que fala sempre repetindo, não vou nem desdobrar, mas a ecolalia é aquela criança que sempre faz eco do que você diz. Aí, no caso, eu falei diz, né? Foi a última palavra dela, fala diz, e aí? Ela vai sempre pegando a última palavra e vai reproduzindo. Reproduzindo, por aí vai. A gente chama isso de ecolalia, tá? Então, são todos transtornos da fala, tá? No caso da dislalia, né, a gente tem uma parte evolutiva. O que acontece com a evolutiva? A criança vai se desenvolvendo e ela sendo acompanhada,
ela mesmo consegue depois, né, ela sendo acompanhada, ela vai evoluindo. Então, ela passa a não ter mais essa dislalia. Então, é a pessoa jovem ou adulto que, quando pequeno, tinha dislalia, mas depois passou pela fono, pelo psicólogo e está tudo bem, tá? Ela pode sim ter aí uma dislalia funcional. E aí ocorre essas substituições da letra com a fala, e aí ela distorce os sons, e aí o que vai acontecer? Ela precisará muitas vezes de um acompanhamento um pouquinho mais, até porque ela faz não só a questão da substituição na fala, mas na escrita. Então, essa dislalia funcional ela precisa ser extremamente trabalhada. Muitas vezes precisa da figura de uma psicopedagoga junto, tá? Então, a dislalia funcional. Na aplicação prática do dia a dia, como ela já está escutando com essas substituições, na hora de registrar, de escrever, ela faz essa troca. Então, a distorção do som faz que no período de alfabetização ela também promova essa troca, tá? Ó, dislalia audiógena, associada a pessoas que tenham déficits auditivos, tá? E aí, o que vai acontecer? Como tem esses déficits auditivos, eles não conseguem fazer a pronunciação adequada, né? Do que se suporia adequado do som. Então, como não chegam as vibrações e não as decodificações sonoras para eles, eles vão ficar porque não tem, né, a decodificação aprimorada do som. Então, aí é uma dislalia audiógena. E aí é somente correlacionada a pessoas que tenham déficit auditivo, tá? E aí vão acontecer algumas trocas por causa dessa decodificação sonora. Essa grande falha, realmente, nessa decodificação sonora. Depois, dislalia orgânica. Ela acontece, essa troca, né, na fala de alguns vocábulos, de alguns fonemas, por conta de alguma lesão, tá? Seja por conta da pessoa nascer e já apresentar essa lesão, seja por um acidente, tá? Ela pode sofrer um acidente e aí ter uma dislalia orgânica com essa alteração, tá? Então, significa que ela pode nascer com ou de acordo com um acidente. Tudo bem? Então, ela vai ter essas trocas, substituições de letras, de fonemas, melhor dizendo, de fonemas, porque ela vai pronunciar por conta de uma má formação orgânica, tá? Sim. Dislexia falamos bastante, desortografia, descalculia. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? É um transtorno neurobiológico. É um transtorno neurobiológico. Aqui, como eu peguei do desenho, mas vocês não vão colocar que as causas são genéticas. Isso não está comprovado, tá? Há pesquisas que apontam que sim, outras que apontam que não, e como há controvérsias e tudo tem que ser num tipo de pesquisa
séria, crível e com uma população, né, um grupo controle grande, e não houve consenso, então não podemos dizer que é causa genética, tá? Podemos dizer, então, que as causas ainda não estão claras, mas que é um transtorno neurobiológico, sem sombra de dúvida. Se quiserem, neuropsicobiológico seria mais adequado, tá? Aparece na infância e a pessoa, uma vez que tenha o TDAH, é para o resto da vida, que ela vai aprendendo a lidar com ele. 3 características primordiais, ou se vocês preferirem, 3 sintomas primordiais do TDAH. Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Esses são os 3. Inquietude e impulsividade, eles são sinônimos, tá? Eu prefiro este quadro aqui, tá? Que é mais completo. Então, no caso dos 3, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Desatenção, falha para prestar atenção a detalhes, dificuldades para manter a atenção, né, nas atividades, nas tarefas. Parece com muita frequência não escutar, quando você está falando diretamente para ele ou para ela, parece que não está escutando, né? Frequentemente parece não seguir as instruções dadas, ou então se perde. Ah, era para fazer isso? Mas não era aquilo? Então fica muito perdido nisso. Também, igual os casos de TEA, né, que a gente foi vendo na organização, por exemplo, de um quarto, tem muita dificuldade com agenda, com rotina, com organização das suas atividades e tarefas, muita dificuldade, se perdem completamente. Precisam de orientação mesmo, se perdem e muito por conta do déficit de atenção. Então, pode estar ali na geladeira com letras garrafais aquele evento importante. Vai passar no outro dia, alguém precisa lembrar porque vai esquecer. Tá? Vai dispersar e vai esquecer. Então, tem muita dificuldade com essa questão da organização de suas tarefas, atividades, da rotina, tá? Tem distrações muito fáceis, por isso o déficit de atenção ele marca registrada, se dispersar muito facilmente e, como eu dito há pouco, tem uma facilidade muito grande em esquecer o que precisa ser feito, né, com relação às suas rotinas. Então, tem essa grande dificuldade, tá? Isso com relação à desatenção. Com relação à hiperatividade, né? Essas agitações psicomotoras, não conseguir ficar parado, essa situação assim, não há pausa, né? Então, essa hiperatividade. Quais são as características? Mexe frequentemente os membros inferiores e superiores, não consegue ficar muito tempo parado, não consegue ficar sentado muito tempo. Conforme a intensidade do TDAH, não consegue muitas vezes por segundos ficar sentado, tá? Então, bem característico. Tem uns que suportam um pouquinho mais, tem outros que não conseguem. E se estão sentados, estão mexendo com os pés, com as mãos, porque ficar parado é insuportável. É como se houvesse um comando ali que eu tenho que estar se agitando.
ficar essa posição parado é muito difícil para eles, é muito angustiante para eles, tá? Levanta-se da cadeira na sala de aula, nos locais onde estão, repetidamente, vai e volta, senta, vai e volta, senta, vai e volta, senta, quase que nesse movimento de cabeça, tá? Muito frequentemente, várias vezes. Não consegue se manter realmente por muito tempo. Depois, corre ou sobe excessivamente nas coisas. Então, corre para lá e para cá, pilastra de quadra, quer sair escalando, né? Quer correr pelos espaços, escadarias. Parece que tem uma energia, e tem, muito grande, que precisa ser extravasada. Então, eles veem essas escadas, esses locais, e eles vão. E eles vão intensamente. A gente precisa estar bem próximo e tomar bastante cuidado, porque às vezes é bem perigoso. Alguns realmente escalam, é verdade. Alguns escalam pilastras. Então a gente precisa estar bem próximo a essas crianças. Não é simplesmente, deixa ele sair da sala de aula e vai para qualquer outro lugar da escola. De jeito nenhum, tá? Claro, né? De jeito nenhum. Né? Precisa realmente alguém junto com essa criança. Porque é como isso, essa sensação de não desligar, ela precisa extravasar, ela está cheia de energia, há uma hiperatividade, inclusive em termos psicomotores, ela fica agitada, né? Que é a hipercinesia, ela se mexe a todo momento. Nossa, ela vê aonde descarregar essa energia, ela vai que vai. Sobe a escada e vai para lá. Então, muita atenção, tá? Tem dificuldade para brincar calmamente, né? Acho que uma coisa leva a outra, fica meio que claro isso. Parece frequentemente, né, que está a ponto de, ou então que está ligada em um motorzinho. A sensação que a gente tem é que essa pessoa está ligada no motorzinho, tá? Por quê? Porque ela não consegue se desligar. Não há pausa. Não pense que depois que ela escalou, correu, subiu escada, fez não sei quanto lá, durante quanto tempo que ela vai voltar e sentar e ficar calmamente. Ela vai voltar, sentar, começar a se mexer novamente, bater pé e bater mão, e daqui a pouco levanta, vai e volta, levanta, vai e volta, e assim vai, tá? E muitas vezes ela está assim e está sendo acompanhada por um médico neurologista tomando medicação para ficar mais calmo, mas menos hiperativo, tá? Então, como eu disse, é muito sofrimento também para a criança. Ela não consegue pausar, ela não consegue parar. E fala excessivamente. Então, quando a pessoa está no nosso dia a dia, quando ela está muito ansiosa, muito agitada, né? Uma pessoa, ao invés dela te explicar alguma coisa com calma, o que você às vezes precisa falar? Não, calma, não é isso? Calma, peraí, me explica melhor. Daí a pessoa parece que não é, vai falar o que aconteceu, tá? Pois é. A criança com hiperatividade, ela não tem essa calma. A gente fica para que a gente possa entender, né? Esse é nosso papel. Até para ela tentar dar uma quebra, dar um break ali, e ela conseguir. Mas ela vai falar excessivamente, ininterruptamente, e é do verborréia. Fala. E aí você fala, peraí, ela falou isso, mas isso. Aí você fica até, mas dá para pegar o fio da meada, mas a todo momento você precisa voltar para ela e sinalizar. Não entendi, com calma, repete de novo. Eu quero entender o que você quer me dizer. Isso, com calma, repete de novo. Ela não vai falar lentificado. E você vai falar, calma, menos, ó, lembra? A gente combinou um pouquinho menos.
Ah, tô entendendo. Ela vai falar rápido, mas não tão desenfreado. Se você deixar, ela fala desenfreado, igual locutor de jogo, né? De futebol pelo rádio, então não dá. Você tem que estar ali meio que policiando e orientando essa criança a diminuir um pouquinho para você se comunicar com ela. O que é um exercício interessante, porque ela fala apressadamente e excessivamente. Tá? Depois, no sintoma impulsividade, né? O que é essa impulsividade? Essa impulsividade são esses rompantes, né? São essas perdas de controle de si. Impulsividade é isso, tá? Quais as características, né? Ela explode em respostas antes das questões serem completadas, então aquela criança não é explodir no sentido até errado, né? É no sentido de ela, você mal está falando assim, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei, é lá do TDA, lá, daquele lá, é aquele, eu sei. Então, é assim, mal. Não, eu sei, daí levanta do lugar, daí vai até a professora para demonstrar. Então, a gente tem que saber também lidar, né, com intermediar um pouco isso, para não destituir a autoestima da criança, mas também não melindrar os outros alunos e ao mesmo tempo reconhecer que vamos deixar os outros, você já está participando, então, né? E vamos com calma, deixa eu concluir, espera um pouquinho. Eu vou querer te escutar, mas espera aí, deixa eu concluir. Igual todos os outros, né? A gente nunca direciona para um no sentido de expor, mas vamos lá, então voltando, vou pedir para vocês aguardarem, vai fazer a pergunta, aí levanta a mão. Mas é um exercício, vão ter acertos e erros, mas é assim que a gente vai mostrar para a criança que a gente se interessa pela resposta dela, a gente vai querer escutar a resposta dela e ela vai conseguir, aos poucos, ir aprendendo a controlar essa impulsividade e aguardar a pergunta e poder responder. Né? Ela não vai ser privada disso, ela vai conseguir. Então, esse é o trabalho de formiguinha, né? Que é bem interessante. Uma outra consequência da impulsividade, que tem essas características, né? Que a criança não tem muita dificuldade de esperar a vez dela. Então, a gente precisa estar junto para demonstrar que é possível, sim, ela vai brincar, ela vai ter o momento dela, mas dá para esperar como todos os outros, e a gente vai estar junto com ela, e ela vai perceber que é possível, que a gente entende que ela quer que chegue logo, e vai chegar, mas no tempo tem para chegar. Então, o que é isso? É ensinando um pouco essa criança a tentar, que a gente vai ensiná-la a ficar tranquila, não é isso, mas ensinando, estimulando para que ela consiga controlar um pouquinho essas falta de controle dela, controlar um pouquinho mais essa impulsividade que é sinônimo de não vou conseguir. Eu preciso disso agora, porque senão eu não vou conseguir. E a gente demonstrar que dá para esperar um pouco, ela vai conseguir sim, é possível sim. E outra característica da impulsividade, ela frequentemente interrompe os outros. Então, ela não aguenta, né, esperar, ela também, ao mesmo tempo, tem o lado da autoestima que quer a atenção do professor, da professora, então ela vai interromper, ou então numa roda entre os próprios coleguinhas, ela não sabe o momento de entrar nessa roda, o momento de sair, está todo mundo esperando um retorno dela e ela sai abruptamente, ninguém está esperando que ela entra, atravessa tudo. Então, assim, a gente precisa e trabalhando isso com essa criança, na dinâmica do dia a dia dela e também trabalhando os outros coleguinhas, que tem, sim, algo diferencial, mas que é extremamente possível de convivência. E que todos temos os nossos
as nossas dificuldades, nossos altos e baixos. Tudo bem? Sim. Deixa eu ver vocês. Ora, essa exposição de hoje foi um pouquinho densa, puxadinha. Vou deixar para trabalhar Todd próxima aula com vocês, né? Então, um pouquinho vocês viram os transtornos de fala com a questão da dislalia, vocês viram um pouquinho do processamento auditivo, já está inserido, viram os transtornos específicos da aprendizagem, viram o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A diferença com o de atenção exclusivo é que ele não vai ter o TDA, né? Ele não vai ter a parte da hiperatividade, ele vai ter a desatenção e vai ter a impulsividade, essa dificuldade de controle de si. E como não tem essa hiperatividade, é uma criança que fica mais quieta e tem em alguns momentos alguns rompantes. Ela fica lá no mundo dela, né? Geralmente aquela criança, não no sentido de transtorno do espectro autista, mas ela fica ali naquilo, ela se dispersa com muita facilidade, mas ela não fica mexendo na cadeira e levanta e vai, e sobe ali e vai para a escada e sai correndo para lá. Não, tá? Ela não terá esses sintomas, mas ser impulsiva, atravessar a conversa, né? Antes do professor concluir a pergunta, já está lá querendo responder. Isso sim, a impulsividade vai ter, tá? Além da questão da desatenção. Tá? Então, apresentei esses quadros hoje, tem lá no material, e aí fica, depois eu baixo e daí publico para vocês terem a aula, tá? Deixa eu lá conversar com vocês um pouco para tirar algumas dúvidas, saber como é que vocês estão hoje. Foi tranquilo? Foi bacana? Como é que é? Feedback sempre. Eu gostei. Fez eu descobrir o que eu tinha antes. Será que não era somente uma troca? Ou você acha que é uma dislexia? Porque a dislexia envolve Então, essa outra ordem de organização do dia a dia, como eu falei, dos compromissos, de exploração do espaço-tempo, tem outros fatores, né? E às vezes pode ser pontualmente uma dislexia pontual só com uma inversão aí. eu acho que era mais pontual, assim, porque as outras questões, os outros componentes, eu não apresentei, não que eu me lembre, né? Então é mais esse caso mesmo da troca. Eu tive muita dificuldade em matemática, na descalculia, mas eu não acredito eu acho que é mais pelos professores mesmo da educação verticalizada, mas porque não era só eu na época, né? Tanto é que metade da minha sala ficou de reforço de matemática uma época. Então, assim, nessa questão matemática não era, mas assim, a questão do T, do P e etc, era só eu, pelo menos na minha sala. Era só eu que fazia isso. Às vezes, na ansiedade, a gente responde de alguma forma e às vezes nosso cérebro não entende, ele faz essa troca sim. E tem algumas Então, coisas não que a presta gente... atenção, Oi? eu não me eu faço isso até hoje. Ah, Então, eu sim, escrevo, eu sim, isso é reescrevo. marca registrada, não se preocupe. Só realmente se policie. E se acontecer, fala, não tem problema, eu faço isso e pronto. Vira e mexe, tem algumas coisas. É igual, às vezes dá o branco, a esquerda e a direita.
Não sei, me dá um branco. Não sempre, mas às vezes me dá o branco. E eu sei esquerda, direita, mas em algum momento você falou assim, meu Deus, como assim? É óbvio, vai para a direita e vai virando para a esquerda? Não, para cá. Então, acontece. Então, talvez pontualmente. Mas amplificado seria o quadro da dislexia, mais ou menos essa vivência que você reporta. Interessante. Não pela vivência em si. Interessante para trazer o quanto isso acontecia e o quanto isso pode ser, digamos assim, minimizado, melhorado. Acho que essa é a ideia, né? Vivências assim para serem melhoradas, serem exemplos para serem melhorados para os nossos alunos, sem tirar a responsabilidade deles, tá? Não sou daquelas que é tudo anjinho e eles vão super motivados para aprender. Não, a gente tem que dar umas puxadinhas de vez em quando, viu? Mas sempre de uma forma cuidadosa, né? Nem o tudo pode, nem o nada pode. Eu acho que é essa construção intermediária aí que precisa ser feita, né? Nem 8, nem 80. E no mais, vocês, tranquilinho. Juliana, Neuraci, tranquilíssimo. Para mim tá, pronto. Tranquilo para mim. Então, para mim tá bem, professora, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Obrigada, Natane. Quem mais? Me deem um retorno. Deu para acompanhar? Ficou tranquilo? Então, olha, vários quadros. Hoje a gente tem convidadas especiais. Olha quantas! 2! Pro, mandei no chat. Deixa eu ver aqui. Sim, perfeito. Ah, sim. Obrigada, Cris. Cris, você está gostando do livro? Sim, eu gostei. Não é difícil assim, um livro difícil de entender ou de ler, assim, são palavras mais assim, faz eu entender, sabe? Uma só que eu não entendi muito, aí eu pesquisei no Google, mas é um livro gostoso e fácil de entender. Perfeito. Porque a ideia é essa, que vocês tenham um conteúdo bacana, mas sem precisar ficar com termos super técnicos. O que é bastante importante de técnica é depois, numa disciplina específica, algumas abordagens, como por exemplo, né, essas partes de adaptações curriculares, né, que vocês podem usar como recurso para o processo ensino-aprendizagem dessas crianças, né? Eu acho que esse é o grande ponto específico para vocês. Quais os recursos que vocês vão poder utilizar com essas crianças, que não sejam aqueles recursos já batidos, né? Tem vários. E não são tão complexos assim, não. Todo mundo, quando alguém fala assim, tem que fazer atividades adaptadas, os professores correm disso. Mas é plenamente possível fazer atividades aliadas para todos. Dá para fazer. Entendam, eu disse dos problemas de aprendizagem, tá? Eu não estou levantando para os quadros de déficits intelectivos e TEA, transtorno do espectro autista. Tem outros diferenciais, e que devem ter a figura sempre de acompanhando, né? O ideal era sempre ter um cuidador junto. Sempre. Bom, pessoal querido do meu coração, se tá tudo tranquilo, se tá tudo na paz, se tá tudo belezinha, eu só posso
desejar beijos para